Desejamos cumprimentar a todos os nossos amados e queridos irmãos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos ao canal. Que Deus venha abençoar as nossas vidas de uma forma especial e gloriosa. Nós estamos no nosso trimestre em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Estamos num trimestre sobre apologética e o nosso comentarista é o pastor Ezequiel Soares. Nós já estamos na nossa terceira lição, que traz como o assunto a encarnação do Verbo. Hoje falaremos do primeiro tópico sobre as heresias que negam a corporeidade de Cristo. No segundo tópico falaremos sobre a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo. E concluiremos falando sobre o terceiro tópico, que traz como tema como essas heresias se revelam hoje. Estamos em mais um trimestre abençoado. Que Deus venha te abençoar ricamente com os ensinamentos da palavra de Deus, que você venha ser grandemente edificado. Nossa terceira lição, já falamos da primeira lição, discorremos um pouquinho sobre a segunda lição, e hoje chegamos então à nossa terceira, falando sobre a encarnação do Verbo. Textual: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Verdade prática: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Louvado seja Deus. Nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está encontrada na Epístola Universal de João, na primeira epístola, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Nós temos uma segunda leitura, na mesma primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de 1 ao 3. E concluiremos essa leitura bíblica falando sobre a segunda epístola universal de João, no capítulo 1 e no versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 1 a 3. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. 2 João capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é um enganador e um anticristo. Nós estamos vendo que o apóstolo João, ele vai fazer a defesa de Cristo, homem. João, ele se coloca diante do gnosticismo da sua época, confrontando-o para que esse avanço herético não ganhe proporções. João, Deus o usa para guardar a igreja como um bom pastor, proteger a igreja desses lobos ferozes que
eram seu contemporâneos, homens que o espírito do anticristo tomou de conta e que disseminava a heresia de que Jesus não teve um corpo, de que Jesus não foi um homem, né? Jesus apenas tinha uma aparência. Ele vai combater isso aí. Nossa introdução, eu quero começar a nossa introdução falando, destacando um texto bíblico muito importante na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, que diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Paulo, quando estava confrontando na cidade de Corinto os lobos cruéis, os falsos obreiros, ele dizia para a igreja: cuidado, para que você não venha abraçar um outro Jesus. Sim, o que os hereges, os heresiarcas pregam é um outro Jesus, completamente diferente do Jesus bíblico. Nós vamos começar a falar sobre isso. Nesta lição, discorreremos sobre cristologia. Apresentaremos a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Em Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4, Paulo escreve aos irmãos de Gálatas dizendo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Louvado seja o Senhor Jesus. Jesus nasceu de uma virgem, conforme as profecias, conforme as Escrituras, e era homem. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 16, versículo 13, que quando Jesus está reunido com os seus discípulos, ele faz uma pergunta para eles. E a pergunta de Jesus é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava perguntando sobre ele mesmo para os seus discípulos. E as respostas que cada um deu foi: alguns dizem que o Senhor é Jeremias, é um profeta. Outros dizem que é o profeta Elias. Tem até aqueles que dizem que o Senhor é o profeta João Batista. Mas a Bíblia diz que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, pela revelação divina, disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba que Jesus está perguntando sobre a sua humanidade. Ele como ser humano. O que as pessoas viam dele? O que as pessoas achavam da pessoa humana dele? E muitos disseram: é um profeta. E apontaram Jeremias, João Batista, Elias e outros. Mas pela revelação de Deus, foi o Espírito de Deus que revelou a Pedro, não foi a carne e o sangue. Pedro disse que ele era o Filho de Deus. Essa resposta nos mostra que Jesus, o homem, era o Filho de Deus, o Filho encarnado, o Deus encarnado. Diante dos apóstolos, não estava simplesmente um profeta, mas o próprio Deus personificado, o próprio Deus em pessoa, o próprio Deus encarnado. Louvado seja Deus. E como isso seria possível? Como se seria possível? A Bíblia diz para nós que Deus se fez homem. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 8, está escrito que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E na forma de servo se fez homem, e achado, a Bíblia diz assim, e achado na forma humana. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. O nosso Jesus é homem. Louvado seja Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele se fez homem, mesmo sendo Deus. Ele abriu mão, ele esvaziou-se para ser homem. A Bíblia diz que ele se manifestou em carne. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: grande é este mistério, né? Que ele, Jesus, se manifestou em carne, foi justificado em espírito, foi pregado entre os gentios,
crido no mundo e recebido acima da glória. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Nós vemos com esse texto que Paulo fala que Jesus se manifestou em carne. Louvado seja Deus. A presente lição é uma apologia à humanidade plena de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre isso. A humanidade plena, contra todos os ataques heréticos que negam a corporeidade de Jesus, que negam que Jesus teve um corpo. E hoje nós vamos tratar exatamente sobre isto, sobre estas heresias que negam a corporeidade de Cristo. Nós vemos aqui nesse primeiro ponto, que está dividido em 3 subtópicos: o que é docentismo, o que os docetas ensinavam sobre Jesus, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Irmãos, o primeiro movimento a negar que o Senhor Jesus veio em carne foi o gnosticismo, que surgiu no primeiro século, do termo gnosis, que significa conhecimento. Ensinavam, principalmente com a questão do ser, que a matéria era mal, era ruim, não bastava. E esse ensino, eles ensinavam que a salvação ela era obtida por meio do conhecimento místico e não pela fé em Jesus. Negavam o cristianismo histórico, pois, segundo essa doutrina, o Senhor Jesus não teve um corpo, isto é, não veio em carne. O seu corpo seria uma aparência, uma mera aparência, nada além disso. Era uma ilusão, que chamavam de corpo docético. Ou seja, o corpo docético nada mais era do que ter uma aparência de corpo, mas não a realidade de um corpo. Daí nós vemos o docentismo. O docentismo é uma corrente de pensamento gnóstico do segundo século, do grego dáqueo, significa ter aparência. Acreditavam que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão e que a sua crucificação teria sido apenas aparente. Então, o corpo docético ou docentismo é a negação do corpo de Jesus. É a negação. Eles negam e dizem, não, foi só apenas uma ilusão, só uma aparência. Mas não teve realidade, não era de carne, não era de osso, não era de sangue, não. Era só uma aparência. E nisso eles se fundamentavam. O docentismo acreditava que Jesus Cristo era um espectro, ou seja, um fantasma. Logo, este, apesar de ter uma aparência humana, não possuía carne e nem sangue. Olha essa heresia. Não possuía carne e nem sangue, porque eles olhavam e diziam, não, o corpo que ele tem é um fantasma, é só uma ilusão, um espectro. Tem uma aparência, mas não tem essência. Não tem carne, não tem osso, não tem sangue, não tem nada. Então, era assim que eles acreditavam e difundiam essa heresia entre os nossos irmãos do primeiro século. E João combateu muito essa heresia. O problema é que a Bíblia afirma de forma muito categórica que Jesus tem um corpo. E a Bíblia diz assim em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15, está escrito: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou. Louvado seja Deus, das mesmas coisas. O que é que o escritor Hebreus está dizendo aqui? Que assim como eu e você temos carne, osso, sangue, o corpo de Jesus também era dessa forma. De carne, osso, sangue. Ele está dizendo exatamente isso ao descrever que Jesus participou das mesmas coisas. Que coisa? Da carne e do sangue. Ele tinha um corpo. A Bíblia vai nos ensinar, ainda em Hebreus 2, 14 e 15, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte, qual foi o objetivo dele? Pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pela sua morte na cruz, Jesus aniquilasse o diabo que tinha o império da morte. E livrasse, olha mais, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos
a certidão. É por isso que o nosso adversário, o maligno, usa tantas pessoas para distorcer a palavra de Deus e para trazer mentiras e enganos para que nós não venhamos ser salvos. Jesus teve um corpo humano exatamente para ir à morte, para ir à cruz, para que através da morte ele pudesse aniquilar o diabo e nos livrasse das garras de Satanás. Olha o perigo de uma heresia, de um engano, de uma mentira, de uma distorção doutrinária. Afeta a nossa salvação. E era isso que os docentistas criam. Que Jesus nunca teve um corpo. É por essa razão que João combateu, juntamente com Paulo e os demais apóstolos, esse ensino herege. Ele é muito contundente, muito categórico. E no capítulo 3 da sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 3, está escrito que ele disse que quem fala que Jesus não teve um corpo físico não é de Deus. São pessoas que não são de Deus. E se não são de Deus, estão sendo usadas pelo adversário, pelo maligno. É lamentável, mas estão sendo usadas pelo maligno. Exatamente para quê? Para que torne sem efeito aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Irmãos. Entre os que defendiam esta heresia, ou seja, os docetas, nós encontramos o heresiarca Cerinto. Cerinto, que no final do primeiro século para o início do segundo, ensinava que Jesus não nasceu de uma virgem, né? Ele não acreditava que Jesus tinha nascido de uma virgem, não acreditava que Jesus tinha nascido com corpo, era só uma aparência, que Jesus não era Deus, ele tornou-se Deus por ocasião do batismo nas águas, e ele não acreditava que Jesus, no Jesus histórico, de maneira nenhuma, né, enquanto Filho de Deus. Por quê? Porque como ele tinha o ensinamento gnóstico, a natureza da nossa carne é má, ele dizia que era incompatível um Deus puro habitar dentro de um corpo impuro. Era incompatível. E por essa razão, ele não acreditava. Né? E lutava com o seu engano, dizendo que Jesus não nasceu de uma virgem, mesmo que as Escrituras estejam de forma clara e evidente, mostrando esta verdade, que Jesus nasceu de uma virgem. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós temos um outro heresiarca, um outro docetas, que também não acreditava na corporeidade de Cristo. O nome dele é Saturnino. Saturnino, que também ensinava o corpo docético. Ele não acreditava que Jesus tinha um corpo físico real. Não, ele não acreditava que Jesus teve forma. Nós temos também Marcião, né, os marcionitas, que negava ser Cristo verdadeiramente humano, por entender que o corpo de Cristo era apenas uma imitação do corpo material. Era isso que os docetas ensinavam e era isso que eles falavam sobre Jesus. Perceba de uma forma clara, igreja, irmãos, que esses hereges estavam proclamando, anunciando um outro Jesus. E Paulo disse, se vocês receberem um outro Jesus que nós não pregamos, com razão sofrereis. E quanta gente sofreu? Por simplesmente ter um Jesus que não é bíblico. Que não é bíblico. Louvado seja o Senhor Jesus, para todo sempre. Nós vemos no nosso segundo ponto da lição, nós comentaremos trazendo a afirmação apostólica sobre a corporeidade de Jesus. Nós vemos aqui os apóstolos afirmando que Jesus veio em corpo. E como é que eles fazem para defender essa verdade do Evangelho? Jesus teve um corpo físico. Nosso querido e apóstolo João, tanto no seu Evangelho como nas epístolas, ele vai defender isso a todo custo. Nós vemos na introdução do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 e 14, ele já declarando Jesus Cristo
como verbo divino e que se fez carne. No versículo 1, ele declara dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14, ele declara com muita ênfase, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não somente declara que o verbo se fez carne, né, mas ele também declara, amados irmãos, que o verbo viveu entre nós, conviveu com eles. Essa é a afirmação apostólica. Glória a Jesus. Eles afirmavam isso com veemência, com certeza e convicção. Por quê? Porque eles conviveram com Jesus. E o verbo divino, se fazer carne, ou seja, ter corpo físico, está dizendo, ele se fez homem, ele teve um corpo físico. Queridos irmãos, de forma muito clara e objetiva, o mesmo João no Evangelho, no capítulo 2, no versículo 21, declara que Jesus teve um corpo. A Bíblia diz que Jesus está dentro do templo e ele está colocando para o lado de fora as pessoas que estão vendendo, os negociadores, está fazendo uma limpeza na casa de Deus, a purificação do templo. A Bíblia diz que os sacerdotes chegam, junto com os fariseus, e perguntam para ele, que sinal tu fazes destas coisas? Jesus, olhando para todos eles, disse assim, derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei. A Bíblia diz que de forma sarcástica, eles olharam para Cristo e disseram assim, em 46 anos nossos pais fizeram esse templo e levantaram este templo. E tu dizes que vai levantar em 3 dias? Aí o versículo 21 está escrito que ele não estava falando do templo sagrado de Jerusalém. Ele estava falando, se referindo ao seu corpo físico. E Jesus tinha um corpo. E ele estava se referindo ao seu templo, ao seu corpo, que seria tombado e ao 3º dia ele levantaria para a glória de Deus. Que maravilha! Para aqueles que dizem que Jesus não teve corpo próprio, o Filho de Deus está afirmando, eu tenho um corpo que vai ser tombado e eu vou levantá-lo ao 3º dia. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. João reafirma, ele reitera a sua defesa cristológica da humanidade de Cristo, falando nas suas epístolas com muita veemência, quando ele reafirma, por exemplo, que o que era desde o princípio, louvado seja Deus, o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. 1 João capítulo 1, versículo 1. João que está reiterando, soa com uma redundância, mas ele está reiterando. Nós ouvimos com os nossos ouvidos o ensinamento dele. Nós ouvimos com os nossos próprios olhos e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então nós vemos aqui o apóstolo João reafirmando isso para dizer a esses hereges que Jesus teve um corpo e que foi tocado pelas mãos dos apóstolos. Louvado seja Deus. E não somente pela mão dos apóstolos, mas por todos aqueles que o cercaram. Vemos que essas expressões desses verbos aqui, né, ouvir, ver, tocar, estão revelando a experiência que o apóstolo João teve durante a sua vida com Jesus. São experiências marcantes que estavam na sua alma, como impressões digitais. João não podia se esquecer jamais de tudo aquilo que ele tinha ouvido, dos ensinamentos, daquilo que os seus olhos viram e viram muita coisa, irmãos. Muitos milagres, muitas maravilhas. E as suas mãos tocaram. João era aquele apóstolo que sempre se reclinava no peito de Jesus, sentindo o corpo de Jesus, sentindo o batimento cardíaco do Mestre. Que maravilha, que experiência tremenda.
João tinha convicção do que estava dizendo, combatendo esses hereges. Combatendo. Que diziam que Jesus era um fantasma, que Jesus não teve um corpo real, que Jesus era um espectro, que Jesus era uma ilusão. Que estava combatendo. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Por quê? Porque teve experiência vivida com o Galileu de Nazaré. Experiência vivida. Louvado seja Deus. Ele defendia isso de uma forma muito profunda. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. E não foi somente ele, irmãos, que teve essa experiência. Em Lucas capítulo 8, versículo 45, a Bíblia fala de uma mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue, e ela veio correndo por detrás de Jesus e disse: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Ela toca. E Jesus diz assim: alguém me tocou. Como um fantasma pode ser tocado? Como um espectro pode ser apalpado? E ele disse: alguém me tocou. E Pedro disse assim: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e tu perguntas quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Ou seja, está revelando para nós que muita gente tocou o corpo palpável, físico e real de Jesus. Nós vemos aqui o Tomé, que não estava na primeira vez em que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, se apresentou entre eles, e disse: eu só acredito se eu tocar. Se eu ver os cravos, se eu tocar para ver se é ele mesmo. Se eu não ver, eu não acredito. 8 dias depois, Jesus se apresenta, você já conhece a história. Jesus se apresenta e diz: Tomé, vem cá, versículo 27, capítulo 20 de João. Toca aqui a minha mão. Toca aqui. Olha aqui, Tomé. Veja que sou eu mesmo. Toca aqui o meu lado. Toca aqui em mim. Veja, sou eu, Tomé. Seja crente e não incrédulo. Mas o gostoso é Lucas, porque o evangelista Lucas, ele vai narrar com detalhe esse episódio de Tomé. E em Lucas, capítulo de número 24, e versículo 37 ao 40, está escrito esse detalhe importantíssimo. 37. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito, algum fantasma. 38. Ele lhe disse: por que estás perturbado? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Olha o que é você pensar que Jesus foi uma ilusão, que Jesus não teve um corpo físico real, que Jesus já foi um espectro. São pensamentos que são malignos. Jesus começa a dizer: por que vocês estão permitindo esse tipo de pensamento se introduzir na vossa mente, nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos. Como vedes que eu tenho? Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo para os apóstolos. Como vedes que eu tenho carne? Eu tenho osso. Eu não sou um espírito, eu não sou um espectro, eu não sou uma ilusão, eu sou real. Apalpai, pegue-me, veja que eu sou real. Sou de carne e osso. Jesus está ressuscitado. Jesus está ressuscitado. Oh, glória a Deus. Nós vemos essas experiências que os apóstolos e muita gente, há inúmeras passagens bíblicas que mostram o aspecto humano de Jesus, sentindo sede, sentindo fome, né? Que mostram ele se alimentando, comendo, que mostram ele se entristecendo, mostram ele tendo uma pessoa, ser humano, dormindo no barco, que mostram ele com aspecto humano. Mas, infelizmente, irmãos, esses enganadores, com a sua crença herética de que Jesus não teve corpo, afirmam com gravidade que Cristo não teve um corpo real. Pois se não teve corpo físico, aí está a gravidade desta afirmação. Se Jesus não teve um corpo físico, então ele não morreu. E se ele não morreu, como pregam esses hereges enganadores, ele também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Olha a gravidade. Olha a gravidade. Negar a corporeidade de Cristo é afetar a nossa própria salvação. É grave. Porque Paulo vai defender isso em 1 Coríntios capítulo 15.
e vai provar para a igreja que Jesus teve corpo, que Jesus morreu, que ao terceiro dia ressuscitou e que está sentado desta vez. O apóstolo João esclarece que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, em corpo humano, físico, real, não é de Deus. Toda pessoa que nega que Jesus não teve uma forma corpórea, que não teve corpo físico, não teve corpo real, não é de Deus, afirma João. E ainda mais, fala que esses que negam são anticristo. Anticristo. É o próprio anticristo. O espírito do anticristo no mundo. Na vida desses que negam, aleluia, a pessoa bendita de Jesus, no homem, em carne, em osso. Louvado seja Deus. Como esses hereges do passado, como Cerinto, como o próprio Saturnino, o Marcião, como esses hereges lá do passado, que foi combatido, por exemplo, Cerinto era contemporâneo de João, o último dos apóstolos. Foi combatido por João, por Paulo, por Pedro, por todos os apóstolos. Como esses ensinos, essas heresias, estão hoje nos dias atuais? Como essas heresias se revelam hoje? Nós temos aqui quanto ao nascimento virginal de Jesus, quanto à morte e à ressurreição de Cristo e a confirmação histórica. Louvado seja Deus. Então, como essas heresias se revelam de hoje? Resposta simples. Aquilo que a própria lição se propõe a responder. Com uma nova roupagem. Os Cerintos do passado, combatidos por João, eles estão se apresentando hoje como uma nova roupagem. Uma nova roupagem. Uma nova forma de se apresentando. Por exemplo, a doutrina de Cerinto, que aparece nos dias atuais, na doutrina da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, cujos seguidores são chamados de mormons. O mormonismo nega o nascimento virginal de Jesus e ensina que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. O mormonismo claramente prega um outro Jesus, que não é o Jesus bíblico. Não é o Jesus bíblico. Claramente. Porque eles têm a mesma postura, a mesma linha de pensamento que seriam ao negar que Jesus nasceu de uma virgem, seria, por exemplo, dizer que Jesus era apenas filho de José e de Maria. Nada mais. Então nós vemos essa postura hoje dentro dessas igrejas e de outras que estão por aí, pregando essa mesma linha de pensamento e esse mesmo erro doutrinário, porque já vimos que Jesus tinha um corpo e que nasceu da Virgem Maria. Né? Nasceu da Virgem Maria. O que a Bíblia fala concernente ao nascimento virginal de Jesus? Mateus, capítulo 1. Vamos para o versículo 18, irmãos. 1, 18. Mateus 1, 18. A Bíblia estará mostrando, estará falando assim. 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José aqui foi interpelado pelo anjo para que não abandonasse Maria, porque ela era uma mulher pura. Na cabeça dele, ela tinha traído ele. E o anjo teve que desfazer esse pensamento na cabeça dele, dizer: não temas receber Maria, tua mulher, ela é fiel a ti e ela é virgem. Porque o que nela está gerado não foi pelo homem, não foi pela carne, não. Foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E Maria mesmo, quando recebeu a visita do anjo, Lucas capítulo 1, ela disse: como sucederá isto, visto que eu não conheço o varão, sou virgem? E o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti,
e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Porque o santo que de ti há de nascer também será chamado filho de Deus. Não será somente homem, ele será o filho de Deus. Eu gosto dessa expressão também. Também. Louvado seja Deus. Então aqui as escrituras refutam esses ensinamentos atuais dos mormonistas, né? Que é apenas uma continuidade nesse sentido da corporidade de Cristo, do serentismo. Aleluia. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, existe ainda hoje, por exemplo, irmãos, existe ainda hoje o gnosticismo egípcio, saturnino. Então nós vemos aqui que nos dias atuais nós temos seguidores de Saturnino, de Basílides. Quem foram eles? Esses homens foram homens que negaram a crucificação de Cristo. Porque Saturnino iniciou o pensamento gnóstico em Alexandria, no Egito, e Basílides foi lá e ampliou e desenvolveu melhor para defender essa tese de que Jesus não fora crucificado, não morreu. Não. O que Basílides entendia? O que Saturnino entendia? O que a atualidade, como no caso dos muçulmanos, entendem? Dizem eles que Jesus não morreu. Quem morreu no lugar de Jesus? Sozinho. Eles apontam Simão o Cirineu, que morreu em lugar de Jesus. E que Jesus, como Espírito, apenas assistiu. O que a gente percebe nisso é uma falta de compreensão bíblica da revelação de Deus. Por quê? Porque esses homens, para confirmar a sua doutrina herética, lançam mão de qualquer discurso. Então, eles tentam provar que, na verdade, quem morreu naquela cruz foi Cirineu, o Simão, o Cirineu. Estão não sósia de Cristo, o que não é verdade. Então, nessa linha de raciocínio de Basílides, de Saturnino, nessa linha de raciocínio está hoje os nossos irmãos muçulmanos. Eles também declaram o seu livro sagrado ao Corão, e o comentarista traz isso com muita precisão, pastor Ezequiel Soares, que Jesus não foi crucificado. Que tudo aquilo que aconteceu lá no Calvário não passou de uma encenação, de uma simulação. E afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. É isso que eles afirmam. Mas o que a Bíblia diz, irmãos? O que a palavra de Deus mostra para nós? O que ela nos ensina? A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, que Jesus morreu segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ao terceiro dia, versículo 4, ressuscitou segundo as Escrituras. O que esses hereges pregam é um engano, um engodo, para ludibriar a fé dos nossos amados. Mas a verdade escriturística da Bíblia é que Jesus morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia, como prometeu que levantaria aquele corpo, ele se levantou dentre os mortos. Está vivo, assentado à direita de Deus Pai, para a glória do Senhor. Além do testemunho, irmãos, das Escrituras, que já é suficiente, nós também temos a confirmação histórica dos fatos que envolvem a pessoa de Jesus de Nazaré. Nós temos isso. A declaração, por exemplo, de Flávio José, que foi um historiador judeu do primeiro século, ele afirma, se referindo a Jesus, escrevendo, né, a história dos judeus, ele afirma: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte, escreveu Flávio José, historiador judeu do primeiro século. Fatos
que aconteceram em Jerusalém, fatos que aconteceram por aí. E não somente ele, Tácito de Roma também escreveu, José de Cesareia também vai relatar muitas coisas. O que nós vemos com isso? Esta confirmação histórica. Que nesta terra andou um homem chamado Jesus de Nazaré, e que morreu, e que ao terceiro dia ressuscitou. A Bíblia, irmãos, declara em Atos capítulo 1, versículo 3, que depois de ter padecido, o Senhor Jesus se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Esse é Atos capítulo 1, versículo 3. Ele se apresentou vivo, para contradizer toda esta gama de heresia, de que ele não teve corpo físico, de que ele não nasceu de uma virgem, de que ele não morreu no Calvário. É mentira. Ele nasceu de uma virgem, viveu, se desenvolveu como homem, cresceu em estatura, em sabedoria, em espírito. Ele se desenvolveu como qualquer um outro ser humano se desenvolve. Teve infância, adolescência, juventude, entrou na fase adulta. E então se tornou para nós, para a humanidade, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. Morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para a glória do nosso Deus. Eu concluo esta mensagem de hoje também com o versículo. Introduzi com o texto, vou terminar com o texto sagrado para a glória de Deus. Porque há um só Deus, disse Paulo a Timóteo, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Irmãos, isto aqui, a teologia chamou mais tarde, lá no concílio de 451, um concílio chamado de Calcedônia. Ele chamou esse termo aqui, Jesus Cristo, o Deus homem, de união hipostática. É um termo técnico que a teologia cristã emprega, principalmente na cristologia, com referência à encarnação de Jesus, para descrever a sua dupla natureza, humana e divina, na pessoa de Jesus. Glória a Jesus. Essa é a união hipostática. E o Concílio de Calcedônia, ele estabeleceu isso na igreja, que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que o Espírito de Deus fale mais forte ao teu coração. E que você possa ser muito edificado na pessoa de Jesus. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.